Começa agora Estudos das Obras de Emmanuel, um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier. Apresentação: Roberto Vitorino. Olá, amigo e amigo ouvinte. Olá você, seguidor nas nossas redes sociais. Estamos iniciando mais um estudo das mensagens do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, publicadas na coleção Fonte Viva das edições da Federação Espírita Brasileira. Esse nosso programa ele é gravado, mas você pode se comunicar conosco, mandando as suas perguntas, solicitando qualquer esclarecimento, através dos nossos canais telefone 21 3386 1400, pelo WhatsApp 21 98486 7633 ou pelo e-mail estudo@radioriodejaneiro.am.br. E nós aguardamos então o seu contato. Nós temos reprises às terças-feiras, às 2h30 da madrugada, e aos domingos, às 20h50, 10:50 da noite. No nosso site, radioriodejaneiro.digital, você encontra os nossos 4 últimos programas e no YouTube toda a relação dos nossos programas na Rádio Rio de Janeiro, na playlist. Hoje, então, nós vamos estudar a mensagem número 91 do livro Caminho, Verdade e Vida, que será lida pelo nosso locutor, nosso companheiro, conselheiro da Fundação, nosso irmão João Nogueira. Do livro Caminho, Verdade e Vida, de autoria de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, Campo de Sangue. E Emmanuel se baseia no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 27, versículo 8, quando diz: por isso foi chamado aquele campo até ao dia de hoje, campo de sangue. Comenta então Emmanuel: desorientado em vista das terríveis consequências de sua irreflexão, Judas procurou os sacerdotes e restituiu-lhes as 30 moedas, atirando-as a esmo no recinto do templo. Os mentores do judaísmo concluíram então que o dinheiro constituía preço de sangue e, buscando desfazer-se rapidamente de sua posse, adquiriram um campo destinado ao sepulcro dos estrangeiros, denominado desde então Campo de Sangue. Profunda a expressão simbólica dessa recordação, e com a sua luz cabe-nos reconhecer que a maioria dos homens continua a irrefletida ação de Judas, permutando o mestre inconscientemente por esperanças injustas, por vantagens materiais, por privilégios passageiros. Quando podem examinar a extensão dos enganos a que se acolheram, procuram desesperados os comparsas de suas ilusões, tentando devolver-lhes quanto lhes coube nos criminosos movimentos em que se comprometeram na luta humana. Todavia, com esses frutos amargos, apenas conseguem adquirir o campo de sangue das expiações dolorosas e ásperas para sepulcro dos cadáveres de seus pesadelos delituosos, estranhos ao ideal divino da perfeição em Jesus Cristo. Irmão em humanidade, que ainda não pudeste sair do campo milenário das reencarnações em luta por enterrar os pretéritos crimes que não se coadunam com a lei eterna, não troques o Cristo imperecível por um punhado de cinzas misérrimas, porque, do contrário, continuarás circunscrito à região escura da carne sangrenta.
Emmanuel, como sempre, nos fazendo refletir, às vezes, de uma maneira muito contundente. E numa primeira lida, a gente até espanta, né? Puxa, campo de sangue, o que é isso? E aí, quando a gente vai ver, ele simplesmente está trabalhando a história e está nos fazendo refletir, né, em cima exatamente do nosso dia a dia. Então já se passaram 2000 e tantos anos e nós continuamos, de certa forma, muito mais sintonizado com Judas e com os fariseus, né, com os hebreus daquela época que crucificaram Jesus, do que realmente com o Mestre Jesus. Então é sempre um alerta oportuno nós lembrarmos dessa passagem. E lá no capítulo 27 de Mateus, está registrado o seguinte: ele vem relatando ali os finalmente, né, vamos chamar assim, naquela preparação para o desencarne de Jesus, os acontecimentos. Então ele diz: assim que amanheceu, todos os chefes dos sacerdotes e os líderes judeus fizeram os seus planos para conseguir que Jesus fosse morto. Então, Jesus estava incomodando, porque estava fazendo as pessoas refletirem. Jesus falava dos erros, né, que se cometia naquela época com as questões materiais e se esquecia o principal, que era o espiritual. Então, na sequência, Mateus registra: eles o amarraram, levaram e entregaram ao governador Pilatos. Quando Judas, o traidor, viu que Jesus havia sido condenado, sentiu remorso e foi devolver as 30 moedas de prata aos chefes dos sacerdotes e aos líderes judeus, dizendo: eu pequei entregando à morte um homem inocente. Então Judas percebeu que todo o pensamento dele, que talvez Jesus fosse fazer uma revolução, fosse fazer ali uma atividade qualquer para romper com os romanos, enfim, uma revolução mesmo, né? Quando ele viu que não era nada disso, ele não compreendia bem, mas de qualquer maneira o remorso veio. E como ele diz, né, entregando à morte um homem inocente. Ele sabia que tudo aquilo que estava sendo acusado Jesus não era aquilo, que era o desejo dos sacerdotes e dos líderes da época de acabar com aquele jovem, né, que estava ali, de certa forma, fazendo as pessoas pensarem, tá? E aí eles responderam, né? O que é que nós temos com isso? O problema é seu. É sempre assim, né? Quando nós somos arrastados para o mal, em qualquer circunstância, na hora que a gente vê as consequências, cada um corre para um lado e cada um fica com o seu problema. Ninguém vai te ajudar. Eu me lembro, jovem ainda, né? Fui andar de trem sem pagar. Então era uma novidade, aquele trem novo ali da Leopoldina, um trem bonito, todo colorido. O trem antigamente era de madeira escura. E aí lá fomos nós, né? Eu não tinha dinheiro para pagar. Não, a gente pula o muro, vai lá e faz. Falei, é interessante, né? Vamos, né? Garoto, né? E lá fomos nós. E quando a gente estava crente que estava entrando no trem, o policial nos segurou. E aí foi aquela encrenca, né? E aí um meu amigo falou assim: não, Beto, fica tranquilo. Você diz para sua mãe que a culpa foi minha. Eu falei, mas como? Graças a Deus eu já tinha consciência, né? Como foi sua? Eu vim porque eu quis, né? Não sabia ainda da palavra livre-arbítrio. Eu escolhi ir com ele. Então, o problema dali para frente era meu. Eu que tinha que resolver. E fui encarar o meu tribunal familiar, né? Meu avô, minha mãe, e eu cheguei lá muito apavorado, depois de passar um aperto lá com os policiais, a bronca que a gente levou, a vergonha que a gente sentiu. E aí, quando eu chego em casa, eu vi o meu avô no portão. Eu queria todo mundo, menos o meu avô, que eu tinha um respeito enorme por ele.
E o meu avô, eu falei, pronto, estraguei tudo. Meu avô faz tudo por mim e eu estraguei, né? E aí quando eu chego perto, o meu avô só diz assim: você acha que está certo o que você fez? Não, vô. Então não faças mais. Olha a sabedoria desse meu avô. Hoje eu estou com a idade que o meu avô tinha naquela época. Mais de 70 anos. E vejam como marca, né? Um erro aparentemente bobo, mas eu gosto de citar essa história porque ela mostra a minha experiência e como é que a gente cai nas ciladas por falta de atenção, por invigilância. E Judas foi assim também. Ele não fez por mal, ele achou que estava tudo certo, só que deu errado. Mas quando você quer corrigir, quem participou diz, não, o problema agora é seu. E aí Judas joga o dinheiro no templo, como todos nós sabemos, e vai embora. E se enforca. O desespero dele foi tão grande, traiu o mestre, e agora? Acabou a minha vida, se enforca. E Jesus, na sua benevolência, né? Quando ele desencarna, ele vai buscar Judas, né? E passa lá um período com Judas até trazê-lo de volta, né? Todos nós conhecemos essa história. Quem não conhece está em alguns livros aí, vale a pena conhecer. Então Jesus resgata Judas, porque Judas se arrependeu. Então o arrependimento é o primeiro momento que nós temos que passar e que a gente precisa entender, né? E os chefes dos sacerdotes, vendo aquele dinheiro, falaram, esse dinheiro é sujo de sangue, né? Então é contra a nossa lei botar esse dinheiro de novo na caixa de ofertas lá do templo, nós não vamos ficar com isso. O que nós vamos fazer? Também não vai jogar fora, né? Então compraram um terreno lá chamado Campo do Oleiro, para que servisse de cemitério para os não-judeus. E aquele campo, então, é chamado até hoje de Campo de Sangue, que é o texto que o Emmanuel separou para nós. Mas dando continuidade aqui no relato de Mateus, mais à frente, Mateus nos lembra, né? Jesus estava em pé diante do governador e este o interrogou dizendo, você é o rei dos judeus? Jesus respondeu, quem está dizendo isso é o Senhor. Jesus nunca se anunciou como profeta, a única coisa que ele dizia, eu sou o Filho de Deus. Só isso. E aí na continuidade aqui com Mateus, né? Mas quando foi acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes judeus, Jesus não respondeu nada. Então para Pilatos ele falou, é o Senhor que está dizendo, não sou eu. Tá? E aí Pilatos disse, você não está ouvindo as acusações que estão fazendo contra você? Porém Jesus não disse nada. E o governador ficou muito admirado com isso. E em toda a festa da Páscoa, Pilatos costumava soltar um dos presos a pedido do povo. E aí nós conhecemos a passagem, né? Mateus relata aqui. E é perguntado, né, à multidão, quem é que vocês querem que solte? Jesus, Barrabás ou esse Jesus que é chamado de Messias? E Pilatos sabia bem que os líderes judeus haviam entregado Jesus, porque tinham inveja dele. Isso é Mateus que está registrando. E aí nós sabemos a resposta, né? Os próprios sacerdotes e outros tantos dirigentes começaram a insuflar a multidão e aí acabaram respondendo, Barrabás. Normalmente a gente escolhe o pior, né? A gente esquece e depois se arrepende, mas a gente escolhe o bandido, né? Aquele que realmente não merecia ser solto, mas que foi. E Pilatos pergunta, que farei então com Jesus que é chamado de Messias? Aí começaram todos a dizer, crucifica. Pilatos ainda pergunta que crime ele cometeu. E aí começaram a gritar bem alto, crucifica, crucifica. Quer dizer, a multidão não sabia de crime nenhum, mas incriminou Jesus porque foi insuflada e a multidão tem disso, né? Ela normalmente, meia dúzia de pessoas faz uma multidão inteira se perder. Então a gente tem que estar atento, né?
E aí Pilatos mandou trazer água, lavou as suas mãos, né, num gesto simbólico, né? E ele diz: eu não sou responsável pela morte deste homem, isso é com vocês. Na visão dele, ele estava isento, mas nós sabemos que ele também teve um compromisso ali, que ele assumiu, quando ele teve tudo para salvar Jesus ali, mas ele não queria se envolver, porque naquele momento os romanos dominavam ali toda aquela região e eles estavam com as forças, de certa forma, muito reduzidas, e uma rebelião ali dos judeus, eles não iam conseguir controlar. Então, ele fez o que os judeus queriam, né? E aí, nós sabemos que Jesus foi crucificado, né? E as pessoas caçoavam e diziam: ué, você disse que era capaz de destruir o templo e tornar a construí-lo em 3 dias. Se você é mesmo filho de Deus, desça da cruz e salve-se a si mesmo. E aí, os judeus, todos de uma maneira geral, caçoavam dele, né? Ele salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo. Ele é rei de Israel, não é? Se descer agora mesmo da cruz, nós creremos nele. Então, todo mundo quer ver para crer. Ele confiou em Deus e disse que era filho de Deus. Vamos ver se Deus quer salvá-lo agora. Então, ainda blasfemavam, né? Infelizmente, éramos nós que estávamos lá. Não estamos acusando ninguém aqui, porque certamente todos nós passamos por esses momentos. E se não gritamos para crucificar Jesus, certamente nos omitimos. Ou saímos de fininho, não quero participar, mas também não ajudamos. Então, é isso que o Emmanuel está nos alertando, né? E nesse capítulo ainda, Mateus destaca o papel das mulheres. E os homens praticamente foram embora. Quem ficou lá? Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e Maria de Nazaré. Então, o restante saiu, né? E um dos apóstolos, que eu me perdi aqui, não estou achando quem é. Mas um dos apóstolos ficou junto com Maria e com Maria Madalena, com as mulheres, e foi buscar fazer o sepultamento, né? E aí lembraram, né, que Jesus tinha dito que em 3 dias ele ressuscitaria. E aí ficou aquele pânico, e aí colocaram guardas e tal, e aí a gente sabe que realmente Jesus ressuscitou, o túmulo ficou vazio, e a história nós já conhecemos, né? E o que o Emmanuel está trazendo para nós é exatamente quando Judas fez a sua restituição das moedas, é porque ele já estava desesperado, tá? E lá os mentores do judaísmo viram que aquele dinheiro era preço de sangue. Então quiseram se desfazer dele rapidamente, compraram aquele local chamado Campo de Sangue. E o Emmanuel nos lembra, né, que essa expressão é de um simbolismo muito grande, né? E que traz uma luz, quer dizer, um esclarecimento para nós, para que a gente possa reconhecer que nós, a maioria dos homens, continuamos irrefletidamente sobre a ação de Judas. Nós pensamos igual a Judas. A gente pensa rapidamente, quer resolver tudo, só que a gente esquece que a gente está trocando Jesus, mesmo que inconsciente, por esperanças injustas. O que nós estamos imaginando? Ah, não, tudo bem, eu não sou cristão, eu fujo dos meus testemunhos, porque lá na frente eu vou ter uma tranquilidade, o meu vizinho não vai brigar comigo, né? Eu não vou ser perseguido por causa da minha religião. São esperanças injustas, porque se tiver que ser perseguido, nós vamos ser. E isso no mundo todo está acontecendo. Tem países que os católicos não podem mais rezar a missa, os evangélicos não podem se reunir nas suas igrejas,
né? Na União Soviética, lá atrás, não sei como é que é hoje, mas lá naquela época dos anos 60, anos 70, era proibido ter Bíblias. Então, a perseguição ela existe ao longo da história, ela continua, né? E as pessoas contribuem com isso, mesmo que não percebam, acabam contribuindo, né? E como diz Emmanuel, por vantagens materiais, por privilégios passageiros. Nega Jesus que eu vou lhe libertar. Quem negou se libertou do jugo material, mas espiritualmente se comprometeu. Então, os verdadeiros cristãos partiam em direção às feras, nos circos, eram queimados, mas eles nunca abandonaram Jesus. E todos eles, quando desencarnavam, Jesus estava os aguardando. Então, essa é uma cena que a gente não pode esquecer nunca, porque é histórico, né? Os filmes já mostraram isso, e os evangelhos mostram isso. Aqueles eram os verdadeiros cristãos, e certamente hoje não estão mais encarnados na Terra, já conseguiram ir para mundos superiores. Emmanuel nos lembra, né? Quando nós podemos examinar a extensão dos enganos que nós acolhemos, a gente desesperado vai tentar procurar os comparsas para tentar desfazer. Vem o arrependimento, tem que haver a reparação, mas no erro não vai haver reparação. E a gente se compromete, tá? E como ele diz, esses frutos amargos apenas conseguem adquirir o campo de sangue. E qual é o campo de sangue? As expiações dolorosas e ásperas. É o sofrimento, é a dor, que é bendita, porque nos alerta para onde nós estamos errando, mas que é muito difícil de suportar se nós não tivermos uma fé verdadeira. Então, nós realmente cometemos erros e a gente vai passar pelo sofrimento por falta de atenção e porque aquilo que a gente podia ter evitado, na hora nós escolhemos o caminho errado. É natural, Jesus já nos perdoou e vai permitir que a gente reencarne, que a gente refaça o caminho até que a gente realmente consiga errar menos e acerte mais. Esse é um esforço de todo dia. Esse é um esforço da vida toda, encarnado ou desencarnado. E o Emmanuel vai concluindo: irmão em humanidade, que somos todos nós, que ainda não pudeste sair do campo milenário das reencarnações. Somos exatamente todos nós. A gente vem há milênios reencarnando, a gente melhora um pouquinho, daqui a pouco a gente cai, daqui a pouco a gente melhora e assim a gente vai. Eu costumo dizer que a gente dá 2 passos para frente e dá 1 para trás, mas já demos 1 para frente. Quando a gente vê, é devagarzinho, mas a gente está caminhando na direção do Cristo. E o Cristo está nos levando na direção do Pai, da verdadeira felicidade, né? Então ele nos lembra, essa luta para enterrar os nossos erros do passado, ela é muito forte. E a gente deve estar vigilante para não trocar o Cristo, nas palavras de Emmanuel, o Cristo imperecível, aquele que não acaba nunca, por um punhado de cinzas que nós trocamos. Vamos para o campo de sangue, vamos sofrer nas regiões escuras do próprio corpo. O espírito liberto, no plano espiritual, ele tem muito mais liberdade, mas a gente é obrigado a voltar para a carne, onde nós ficamos travados, presos, durante um período para nós colocarmos em prática o nosso aprendizado e a nossa melhoria verdadeira, a melhoria moral. Então, aos poucos a gente vai aprendendo, e isso também é um exemplo para nós de que não devemos, né, julgar os nossos irmãos que ainda estão no erro, alguns errando aí para todo mundo ver. Oremos por eles, como Jesus falou, oremos pelo nosso inimigo, oremos pelo nosso adversário, porque aquela sementinha que a gente está indicando para cada um deles, encaminhando para cada um deles, um dia essa semente vai brotar, e um dia eles estarão como nós,
e um dia estarão até na nossa frente, se eles se dedicarem ao aperfeiçoamento. Então todos nós erramos, estamos a caminho e Jesus mostrou o caminho para nós. Só é necessário que nós realmente sigamos o caminho, o exemplo do Mestre Jesus e tenhamos cada vez mais fraternidade com todos. Como disse Emmanuel, a fraternidade universal. Somos irmãos em humanidade. Meus irmãos, muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Estudo das Obras de Emmanuel, um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier.